Olá, sejam bem-vindas! Para quem não me conhece ainda, eu sou Marli Paulino, sou tricoterapeuta e eu cuido de pessoas que por algum motivo estão perdendo os seus cabelos ou tem alguma disfunção do couro cabeludo, né? Alguma patologia instalada nesse couro cabeludo, algum desequilíbrio desse couro cabeludo. E eu atendo sobre o olhar da saúde capilar sistêmica, que é entender o ser como um todo para que se venha a ter um resultado no couro cabeludo que é somente aí uma derivação de tudo que está acontecendo organicamente nesse paciente. Então, o couro cabeludo é um termômetro no corpo. E hoje eu escolhi conversar um pouquinho com vocês sobre a vitamina B6. Muitos pacientes com queda de cabelo têm deficiência de vitamina B6 e infelizmente não tem conhecimento e não tem investigação sobre essa deficiência, né? Apresenta muitos sintomas físicos, né? Por conta dessa deficiência, assim como eles, uma fadiga muito grande, um cansaço. Muitos pacientes têm pele oleosa aqui de nariz e volta da boca e tem também muitas dores nas articulações. Mas por que isso acontece? Porque a vitamina B6 ela é absorvida na parte gastrointestinal. Então, se nós temos deficiência de funções de absorção intestinal, esse paciente pode vir a ter as consequências. E aí vir a ter, então, uma anemia, uma deficiência de B6. Né? Eu até peguei para vocês aqui, separei, não sei se vocês vão conseguir ver, porque está ao contrário. Mas esse é o resultado, né? Esse é um relatório, é um resultado do teste de ressonância magnética quântica, a qual eu trabalho aqui no consultório, fazendo a investigação fisiológica, orgânica deste paciente, para que eu entenda quais são as vitaminas e minerais que estão faltando nesse organismo e que estão trazendo consequências nesse couro cabeludo. Mas não só consequências no couro cabeludo, consequências para o ser como um todo, porque hoje a deficiência de B6 ela tem uma questão muito grande que ela causa problemas neurológicos. Então hoje tem muita pessoa depressiva, pessoa ansiosa, pessoa com confusão mental, pessoas com transtornos psiquiátricos por deficiência de B6. E isso não é investigado, isso não é falado. Então a medicina ortomolecular ela vem para desvendar muitos mistérios do ser humano e por que é que o ser humano sente tantas coisas. Lembrei agora, me veio à mente, na época em que eu descobri que eu tinha lúpus eritematoso sistêmico, até se ter o diagnóstico de lúpus, levou um prazo muito grande de médico em médico, né? E eles falavam assim para mim, porque eu tinha problemas psicológicos que manifestavam através dessa interação com o lúpus, né? E aí então eles falavam assim, se você não acha que você é muito nova para ter isso tudo de dor, isso tudo de problema que você tem, né? Então, às vezes a gente fica muito mais machucada pelo que houve e isso acaba agravando o processo. Então, por isso que eu falo que a minha consulta tem duração de 1 hora, eu quero entender a história do meu paciente, eu quero fazer diferença na vida desse ser, né? Eu quero ser diferente no processo de acolhimento, de entendimento, de tratamento desse ser que chegou até mim. E então, a gente tem inúmeros sintomas. E aí nós temos sintomas, e aí então, muitas das vezes não vai na causa, vai inibir simplesmente esses sintomas. E quando você inibe sintomas, como quando você tem uma dor e simplesmente você tira essa dor. E se essa dor abdominal caracterizava uma apendicite, que está a ponto de romper, que pode levar à morte? Quando eu camuflo essa dor, eu não vou na causa, eu não vou investigar o que está acontecendo com esse paciente, eu corro um risco muito grande de piorar a situação dele e não de ajudar, né? Então nós temos uma grande responsabilidade diante de um paciente. E às vezes se tem um olhar assim que é uma simples queda de cabelo, não é uma simples queda de cabelo. Às vezes a pessoa é assintomática de outras coisas, mas tem a queda de cabelo. E aí então o teste de ressonância ele vem realmente para dar este parecer. Por quê? Porque ele vai medir a vibração das células. Então, o menor sinal de desequilíbrio da vibração dessas células ele vai captar e ele vai dar para nós aí um parecer muito profundo da saúde, dos marcadores de saúde desse paciente. Mas vamos entender aqui, não sei se vocês vão conseguir
visualizar. Mas aqui, ó, eu tenho a deficiência de B6, tá vendo? Isso aqui é a vibração das células, é a vibração normal a qual ela teria que ter e essa é a vibração que ela está apresentando, tá? E aí, então, aqui nós temos, então, uma baixa de B6 bem significativa, tá? E aí, aqui, ó, eu até fiz as setas. Por que que tá faltando B6? Porque tem baixa coeficiência de absorção do intestino delgado. E aí? E aí, por consequência, nós temos várias consequências. Nós temos um aminoácido que chama lisina, que ele está em alta. Então, ele está sendo tóxico para o organismo dela. Por quê? Porque vitamina B6 é conversor de aminoácidos. E ele vai fazer a conversão do aminoácido triptofano, se não me falha a memória, que é muito nome, né? A gente tem que estudar muito para conseguir falar e conseguir cuidar do ser. Mas ele faz essa conversão e ele faz a quebra de metabolismo de gordura. Por isso que nós temos muitos pacientes com baixa de B6, com excesso de oleosidade no couro cabeludo, excesso de oleosidade na pele, principalmente nariz e volta da boca, e essa queda de cabelo por conta desse desequilíbrio das glândulas. Opa, tô um pouco rouca hoje. Esse desequilíbrio das glândulas, né? E aí, então, a gente vira aqui, ó, na continuação do teste, eu vou falar para vocês porque tá difícil de vocês verem. Mas aqui nós temos aqui o índice de imunidade da pele. Então, a imunidade dessa pele tá baixa. Quando eu falo em pele, couro cabeludo é um mini órgão, mas ele é derivação de pele, tá? Então, você consegue ter excesso de imunidade da pele e um excesso... E aí, ao mesmo tempo que você tem um excesso de imunidade de pele, né? Que é anticorpos combatendo o próprio corpo. Então, eu tenho anticorpos no meu couro cabeludo combatendo as próprias funções vitais deste couro cabeludo. E aí, por consequência, eu tenho queda. E aí, então, eu tenho também uma perda de hidratação. Então, eu tenho excesso de oleosidade e falta de umidade. O couro cabeludo, ele precisa de ter um manto lipídico, né? E esse manto lipídico, que ele é lipoprotetor, ele é formado por gorduras e água. Então, eu preciso de suor e sebo para que eu tenha um manto lipídico protetor do meu couro cabeludo que vai fazer com que a função desse couro cabeludo seja bem estabelecida. E quando eu tenho um desequilíbrio desse manto hidrolipoprotetor, quase que não saiu, hein? Eu tenho aí, então, a derivação, que é a queda de cabelo, tá? E aí, então, essa paciente também com B6, ela vem apresentar também a questão da sintetização de colágeno. E aí eu preciso de colágeno no couro cabeludo, eu preciso de colágeno nas minhas juntas, eu preciso de colágeno nas membranas que envolvem os meus órgãos. E aí? Então eu tenho que ter um olhar sobre esse paciente mais profundo. E aqui nessa paciente que eu tô aqui analisando, ela também tem coeficiente de quistos, né? Cistos no ovário. E por conta desses cistos no ovário, ela tem desequilíbrio hormonal. Mas por que está acontecendo desequilíbrio hormonal? Por conta da B6, por conta da baixa desta B6. E aí ela tem sintomas pré-menstruais, que é a TPM, né, a tensão pré-menstrual, ela tem ciclo menstrual doloroso e ela tem formação de cisto que não são os cistos tão simples que são eliminados na menstruação, mas que quando são eliminados eles causam muita dor e a mulher tem muita cólica. Tá? Então, olha o desequilíbrio do ser aí em função deste couro cabeludo que está perdendo esses cabelos. Então, o olhar que eu tenho que ter sobre essa paciente não é somente pela deficiência de B6. Eu tenho que olhar para o intestino dela. É lá que a B6 não está sendo absorvida. Então, essa paciente pode estar apresentando para mim síndrome do intestino irritável, síndrome da permeabilidade intestinal. Então, eu preciso suplementar e cuidar dessa minha paciente. Mas aí me leva a um patamar mais elevado, que é a questão de como é que ela está sendo alterada emocionalmente. Porque eu tenho um eixo
entre cérebro e intestino. Primeiro cérebro e segundo cérebro, que é o meu intestino. E aí eu tenho neurotransmissores nesse primeiro cérebro e no segundo cérebro. E quando eu altero um, eu altero o outro. E aí então ela também vai ter consequências desse processo psicossomático, né? Do sistema emocional. Então eu tenho que olhar para o meu paciente com um olhar muito profundo e não simplesmente com um olhar dermatológico, achando que esse paciente tem uma queda de cabelo por um desequilíbrio somente do couro cabeludo. O desequilíbrio do couro cabeludo está vindo por conta de um desequilíbrio que está acontecendo nesse ser como um todo. Tá bom? Então eu queria dividir com vocês essa deficiência de vitamina B6. Então se hoje você tem queda de cabelo, se sente cansada, irritada, nervosa, né? Ou nervoso, se sente aí com a pele mais oleosa, essa perda de cabelo está muito excessiva, se você tem feridas no canto da boca, né? A famosa que às vezes a pessoa fala que é característica como herpes, se a sua língua é lisa e dolorosa, né? Se você está faltando paladar aí, se você tem queimação e irritação nos olhos, olha que interessante, a derivação dos sintomas, tem coceira e ardência nesses olhos, se você tem dor abdominal, falta de apetite, enjoo, né? Se você tem dores nas articulações, se você tem os dedos das mãos que incham, né? Um dia tá soltinho, outro dia tá inchado, então isso é também um sinal. E se você tem essa questão da tensão pré-menstrual para as mulheres, né? Então a gente tem que ter um olhar muito mais profundo sobre isso. Esqueci de falar também sobre a tontura e a vertigem. Tem muitas pessoas que têm aquela coisa meio, né? Tá conversando assim, de repente dá aquela tontura básica. E aí você fala assim, nossa, de onde vem isso? E outra questão bem interessante é essa questão de você ficar meio atordoada, meio sonolenta. E pode até, pacientes com grau mais, de uma deficiência muito maior, pode até chegar a ter convulsões. Então a gente tem que ter um olhar sobre esse paciente, não somente sobre este couro cabeludo, não só sobre o efeito dermatológico, mas é o ser como um todo. E se eu quero que esse ser tenha saúde física, dermatológica e emocional, eu preciso cuidar dele como um todo. E é por isso que eu não paro de estudar, é por isso que eu busco a cada dia respostas. Se vem um paciente que eu não tenho a resposta momentânea para ele, pode ter certeza que eu vou em busca dessas respostas, porque eu falo que paciente é caixinha de surpresa, ser humano é caixinha de surpresa, cada ser é único e pode manifestar de uma forma diferente tudo aquilo que sente, que vive, que presencia, né? Que vivencia dia a dia. Então é isso, fiquem de olho na vitamina B6 e se você está perdendo os seus cabelos, não esperem, marquem consulta, venha conhecer a sua saúde, porque se você está tendo queda de cabelo, a gente tem um sinal de alerta. Você tem sim que cuidar da sua saúde. Um grande beijo e a gente se vê numa próxima live.